Tudo bem? Então, a aula de hoje será esta aqui, tá? A pedrita. Então, estarei passando passo a passo para você e conto com a sua audiência até o final desta aula. Eu vou começar aqui com a parte da blusa, você corta um par, tá? E depois faça o recorte da frente. Eu vou passar uma costura no degolo, na cava. Na lateral. Embaixo. Ele é na pontinha, tá? Eu não estampei ela, tá? Eu vou estampar com a blusinha já no corpo. Mas você pode estampar sem pôr no corpinho. E aí você vai unir aqui em cima. Da união. Eu vou passar uma costura toda em volta antes de fechar. Porque a frente dela é diferente das costas. A frente é mais alta, né? E ela também tem cava. A cava dela é só na frente, não nas costas. Então, há uma diferença. Mas se você não quer cortar já ela unida, você pode dividir o molde e aumentando, né, 1 centímetro na parte de baixo para a união. Meio de cada ladinho, né? E aí você vai fechar a lateral. Então, vai ficar pelo direito já. Eu vou costurar tudo em volta, tá? E aqui, ó, eu cortei um par, né, de costa. E aí você vai colocar durex na frente, em um dos lados, né? E vai aqui pelo direito, tá? E vai recortar. Eu coloquei aqui um pedaço de durex para ajudar a ficar mais firme e cortar. Quando você costurar, você recorta. Se for o caso, né? Para poder ficar bem casadinho. Eu vou dar uma acertada. Deixamos mais rente. E aqui eu vou costurar. Deixa eu costurar aqui embaixo. Aquele foi embutido, né? Eu virei a parte de cima, mas isso aqui eu vou fazer todo externo. Tá bom? Eu vou deixar sem costurar daqui para baixo, mais ou menos 1 centímetro, tá? Daqui assim para baixo eu não vou costurar. Vai ficar sem costurar. Sem prender. É onde a orelha vai entrar. E aqui você coloca um lado para o outro.
centraliza, né? Vou já prender aqui, para não escapar. Vou deixar aqui sem costurar, tá? Vai daqui para cima. Então ficou, ó, as duas pontas sem costurar, tá bom? Parte do rosto. Então, o seu molde, ele vai estar no pescoço, você vai emendar, tá, no molde. Então, ele vai estar mais ou menos assim, e aí você vai emendar o pedaço que vai estar do lado do pescoço, para você emendar, para ficar inteirinho, para quando você for cortar, tá bom? Aqui você vai também vazar a boquinha e o nariz, para poder marcar a tua pecinha. Aqui eu já marquei, já estampei, tá? Você pode usar tinta para tecido, caneta, o que você gostar de usar. Tá? Eu utilizei essa aqui. Aí fiz, não estampei nada ainda de sobrancelha, nada disso. Só quando tiver na peça, para ficar melhor, para você visualizar, tá ok? E aqui eu vou começar a preparar a orelha. Se você, Simone, eu quero só uma folha, não quero embutir. Aí você diminui o seu molde em volta, meio centímetro, né? Para a orelha ficar na dimensão certa. Aqui, como eu vou costurar e desvirar, o tamanho já está de acordo com a sapatilha, né? Aqui da máquina. Mas você colocando só uma folha, sem fazer isso, você diminui ela para não ficar muito grande, ok? Então, aqui eu vou colocar a orelha, mais ou menos, deixa eu marcar. Você marca o meio. E vai colocar da marcação para baixo. Coloca aqui. Vai ficar mais exato, né? Eu ia colocar mais para baixo um pouquinho, mas assim você vai conseguir entender melhor, tá? Vai ficar ruim na altura, não, tá bom. A minha ali eu botei um pouquinho mais para baixo, mas assim tá bom. Então é do peito para baixo, tá? Eu vou deixar a abertura aqui em cima para desvirar e encher por aqui, tá? Ela não tem aquele outro tipo de pescoço. Eu tenho feito ultimamente, né? Como ela tem cabelo atrás. Eu vou deixar uma abertura aqui em cima. Você já pode fazer o corte aqui atrás, tá? Tirar aqui para facilitar o corte do pescoço, da parte de trás. Você deixa os 2 dedinhos aqui e faz o cortezinho. O pescoço é bem grosso, porque eu deixei mais largo, porque eu vou desvirar o corpinho pelo pescoço, tá? Então, é necessário que ele seja um pouquinho mais largo. Então, pode sentar. Aqui o corpinho,
você vai cortar, né? Como eu falei, você vai unir o molde antes de você começar a cortar, antes de você cortar ele. Eu vou passar uma costura aqui. A frente e costa, tá? Aqui é a parte das costas, parte da frente. Você vai pegar, vai abrir, faz um piquezinho no meio. Só para que você consiga enxergar, tá? Não é nada muito grande, não. Os dedinhos tem que ficar para dentro do coelho. Tem os dedinhos maior aqui, né? Então fica para dentro, tá? Vou marcar o meio aqui. E aí você vai costurar, começar a pregar daqui de dentro, tá? A pontinha daqui de dentro. Então, a pontinha com pontinha, tá? Pontinha com pontinha, não é de fora, é de dentro. E aí vai vir andando, unindo os dois. Ser devagar, porque a máquina puxa bastante. Você vai ver que eu vi que deu certo, porque o meio sai certinho, tá? Mas é a frente. As costas é a mesma coisa. Marca o meio. Qualquer coisa você alinhava primeiro na mão, depois você passa na máquina. E aí você vai fechar ele todo. Você vai costurar até o finalzinho, tá? Passa direto assim.
Até o finalzinho passando do pezinho, tá? O finalzinho. Aqui você vai abrir, tá? Fundo, dedos para dentro. Vai pegar aqui, vai passar uma costurinha. Vai botar por cima. Os dois estão tudo direito, tá? E vai costurar na ponta. Vai pegar o fundo aqui, tá? E vai costurar. Botando isso aqui pra dentro, tá? Sempre casa à frente, porque se ficar maior, aí você tira a diferença ali, né? Mas esse está batendo certinho, tá? Não está sobrando nada, não. Vou desvirar e vou dar uma explicação rápida, tá? Não vou encher. Eu vou explicar para você como você fará. Tô dando uns piquezinhos para não repuxar, tá? E aí você desvira. Primeiro, né? Essa parte mais curtinha, cavada é para frente. Ajeita. E aí você vai pôr a capinha de caderno, tá? Eu gosto de utilizar realmente capinha de caderno, tá bom? Porque o cartão Paraná não costuma ser durinho, então essas capinhas de caderno são bem mais durinhas. Você vai pôr antes de você começar a encher
o personagem, tá? E aí você vai começar enchendo pelos pés, enche um lado, vai enchendo ele intercalando, um lado e o outro, porque é feltro, feltro cede. E aí você vai enchendo direitinho, chegou aqui, você pode botar a blusa, ou já colocar logo, tá? Que aí você vai colocar a blusinha. Mas você pode, qualquer coisa, como chega na barriga, aí você põe a blusinha, não precisa já colocar ela não. Ok? E aí você vai enchendo os braços, aí termina de encher aqui e termina de encher o pescoço. Tá bom? Ó, começar só a encher o pé um pouquinho, para que você veja. Vai colocando pouco, tá? Pouco. E vai modelando, né? Você vai ajeitando, não é só enfiar. Você vai modelando. Você sabe que aqui tem um dedinho maior, então você vai colocar um pouquinho mais de pressão. E aí vai modelando o personagem, porque se você só ir colocando, não fica legal, né? Então você vai proporcionando o enchimento e modelando, tá bom? Deixando bem durinho a peça, tá? Para ficar bem legal, bem joinha. Então aqui, ó. Vamos lá, vou tirar esse cabelo, vou pôr até o outro. Tá bom? Ó, ficou bem durinho, bem cheinho. A blusinha aqui, essa cava estava mais estreita, eu aumentei mais a cava, tá? E abaixei um pouco, abaixei mais um pouquinho o short, eu queria que aparecesse um pouquinho mais a barriga dela. Eu vou montar a segunda peça depois e vou tirar uma foto para postar, tá bom? Aqui depois no pé, você vai costurar, fechando, fazendo os dedinhos com a linha, tá ok? Para fazer os dedinhos. Só fiz no pé, mas se você quiser fazer na mão também, você faça, tá? E depois eu peguei a tinta para tecido e fiz os desenhozinhos, tá bom? Não é nada, assim, difícil de fazer. Você vai pegar e vai fazer tipo um triângulozinho, nada muito sofisticado, não, tá bom? E vai estampar, tá? Meio tortinho, pode ser meio tortinho, porque ele não é 100% um triângulo, né? E aí eu vou desenhar o moldezinho para você ter uma noção mais ou menos de como você vai fazer o seu. Tá? O olho não, esse olho eu vou escanear esse olho no molde. E aí, tá vendo? Eu fiz o corte aqui atrás, vai fazer o corte de estampado, não gostei, estampei outro para frente. Depois você enche, deixa durinha, tá? Aí coloca o cabelo antes de você fazer, colocar o olho e colocar a sobrancelha. E aí eu vou escanear esse olho eu não gostei muito, tá? Não foi eu particularmente, mas de acordo com a foto lá que eu pesquisei, ela tem esse tipo de olho. Então, não é um olho só, bolinha, nem nada. Então, eu não gostei muito desse olho, mas vai ser o que eu vou escanear para você, tá? Para você ter uma ideia de como você vai fazer. E aí, você vai passar durex no seu molde, faz com a tinta de tecido também, tá? E passando em volta, e aí faz essa bolinha também do meio com tinta, e aí você vai posicionar o cabelo. Deixa eu botar esse cabelo novo aqui, para você ver por causa da orelha, né? Porque eu deixei aqui a ponta aberta, porque eu vi que é na frente do rosto. Tá? Ficou melhor do que a outra. Aqui. Tá vendo? Mais bonitinha do que a outra cabeça, o outro cabelinho. Tá? E aí você vai colocar na cabeça. Eu não deixei pescoço aparente, tá? Deixei a cabeça bem rente ao ombro. Ó, sem pescoço aparente na frente. Tá vendo? Mas se você quiser deixar, você fica a seu critério. Eu acho que assim não ficou ruim. Tá bom? E aí você vai posicionar o olho. Eu coloquei ela olhando um pouco de lado. Aqui ficou um pouquinho grande. Deixa eu botar aqui. Vamos pegar no olho.
Aqui ficou um pouquinho de cabelo, tá? Sem encostar na cabeça. Aí você vai ver também a necessidade do seu aí. Ou você pode colocar ela olhando para baixo, né? Olhando de lado. Ó. Eu vou colocar ela olhando de ladinho. É o mesmo olhinho, tá bom? Ó. Aqui ela olhando de ladinho. Aí você pode colocar ela olhando para cima. A bolinha do olho, olhando para cima. Ó, olhando para cima. Então, você vai decidir aonde você, em que posição você vai querer que a sua olhe. Tá? Olhando para baixo. Se você quiser um olho diferente, você pode testar, tá? Eu pesquisei algumas fotos, eu vi que pessoas fizeram ela colocando só aquela bolinha preta, mas acredito que o tamanho não seja pequeno, né? Como se fosse uma bolinha de pérola. Mas como o meu modelinho é sempre grande, ó, olhando para baixo. Mas olhando para baixo, eu não gostei muito, tá vendo? Eu acho que olhando de ladinho ou para cima, ela fica mais bonitinha. Ó, vou botar ela olhando para cima. Olhando para cima. Então é isso. Ela não é difícil de fazer. Tá? A sua cava do pescoço com certeza vai ficar melhor do que essa. A posição que você vai querer a sua. Tá? Então, é isso. Beijo para você. Obrigada por você ter acompanhado até aqui, tá bom? E o versículo de hoje é João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que ele tenha a vida eterna. Tá? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e aos seus projetos. Tá?